Prazer recebê-la aqui, tá linda, doutora? Obrigada, Cláudia, o prazer é meu. Você sabe que hoje ainda quero mandar um beijo para ela, para Cida Manuel, que é cuidadora, cuidou da minha mãe, assim, nos últimos anos da sua vida, e ela precisa de uma prótese de quadril, né? Porque por causa da artrose, que é uma doença que eu sei você vai falar aqui. Sabe para quando o SUS marcou a cirurgia dela? Para daqui a 3 anos. 3 anos. Agora, acha que uma pessoa pode conviver com a dor que é a artrose no quadril, sem conseguir andar, mancando, sem conseguir trabalhar? 3 anos na fila? Aí é possível que daqui 3 anos nem operem, porque aí vão achar que ela já está velha. E aqui no Brasil, infelizmente, velho não deveria ser, o idoso não deveria ser tratado assim. Mas entre um jovem e um idoso, eles vão sempre privilegiar a vida do jovem, não é verdade? Infelizmente, né? Viver com dor assim é qualidade de vida horrível, né? É triste. Aí ficam enrolando, aí falam, ai, agora não dá mais para operar. É muito triste. O Sistema Único de Saúde, no que te decepciona? Então, o acesso a ele poderia ser mais organizado, talvez menos burocrático. Mais rápido, né? Mais rápido e mais resolutivo. Ao mesmo tempo, é necessário que a população entenda como procurar, né, aonde buscar ajuda, porque, infelizmente, como a cadeia não funciona tão bem, né, a cadeia de atendimentos não funciona tão bem, acaba que a população desesperada vai para onde? Para a porta do hospital. Né? E aí, num serviço de urgência e emergência, a gente acaba lidando com problemas ambulatoriais. Né? E aí, atrapalha mais ainda, né, Quer dizer, é uma desinformação total. Exato. Né? Exato. Um sistema que não informa. Sim. E uma pessoa perdida que não sabe o que fazer para se tratar. Exatamente. E vai pedir ajuda. Agora, tem que acabar com essas filas, né, gente? 6 meses, eu lembro, eu tive uma empregada doméstica, ela caiu e bateu a cabeça na guia. Né? Foi atropelada por uma bicicleta. E bateu a cabeça na guia. O Hospital das Clínicas em São Paulo marcou a consulta para daí 6 meses. Ela morreu em 4. Com 28 anos. Então, quer dizer, são coisas que chateiam realmente. Agora, se você é idoso, tem uma coisa, depende de você também, se cuidar até antes de chegar lá, né? Sim. Quais são os principais cuidados? Então, Cláudia, importantíssimo a gente cuidar para envelhecer com qualidade de vida. Né? Para a gente ter qualidade de vida, é super importante eu ter autonomia e independência. E eu vou conseguir isso cuidando da minha saúde. Desde quando, doutora? Desde sempre. Desde a infância, né? Os bons hábitos a gente adquire desde a infância. A boa alimentação, a prática de atividade física. E daí, ao longo da vida, adolescência e vida adulta, né? O não tabagismo. Né? Porque o fumo está associado a todas as doenças, né? Risco para AVC, qual é a pior doença câncer. que o idoso tem, ou a mais comum? Não tem a pior, né? Não. O problema são a junção dessas doenças, né? São as comorbidades, né? E quando elas não são tratadas. Porque aí esse idoso se torna incapaz, ou seja, dependente de terceiros para o seu dia a dia. Você diz assim, a pessoa tem pressão alta, aí desenvolve uma outra doença, desenvolve outra. Por exemplo, e acaba tendo que tomar milhões de remédios por dia. É hipertenso, não cuida, obeso, se tornou diabético, um dia infartou, ficou com uma insuficiência cardíaca, ou seja, já dependente de terceiros para atividades básicas. Isso é fator de risco para depressão, para demência, ou seja, é um paciente que à medida que vai envelhecendo, ele tem grandes chances de se tornar muito dependente e isso muda muito a rotina da família. É um paciente que consome muito mais serviços de saúde, né? Usa muito mais medicações, demanda muito mais exames, ou seja, a gente acaba remediando demais. Sendo que a gente pode prevenir ações de prevenção desde o começo. Então vamos colocar na tela, vamos falar da prevenção então, vai. Vamos começar com a prevenção, porque é melhor prevenir do que remediar, minha mãe já dizia, não é? E antigamente se tinha uma saúde melhor, porque a comida era mais fresca, porque você tinha atividade, você andava a pé pra caramba. Até o vidro do carro não era elétrico, né? Você tinha que fazer algum exercício. Hoje em dia você aperta botão e não sai do lugar. E desde cedo, né? Sim, eu estou imaginando essas crianças com a cara no celular o tempo todo, como vão chegar aos 70. Como serão? Bom, aqui a gente está falando de vacinas. Extremamente importante. Por quê? É muito comum a gente falar de vacinas na infância e na adolescência. E no adulto e no idoso,
é uma questão que geralmente é negligenciada, né? E as vacinas são muito importantes porque elas fazem com que a gente tenha menos descompensações das doenças de base, por exemplo, menos descompensação de uma bronquite, de uma insuficiência cardíaca, e elas sim previnem doença, hospitalização e morte. Então, por exemplo, a vacina da gripe, que é uma vacina anual, todo ano ela tem uma cepa nova, né? Ou seja, é uma vacina que no paciente idoso ela traz benefício, traz. Além dela prevenir uma pneumonia, ou seja, as chances de prevenção de uma pneumonia são quase de 60%, 70%, eu previno a descompensação de uma doença de base. É um idoso que vai menos ao hospital por conta de pneumonia e, claro, morre menos por conta dessas doenças infecciosas. E tem que outras vacinas tem? Não é só a vacina da influenza, né? Que é a vacina da gripe. Tem a vacina pneumococo, vacina para gripe, que é para pneumonia, perdão, disponível nas unidades básicas de saúde e também na rede particular. Vacina para hepatite B, né? Uma doença que é totalmente prevenível. Não tem por que contrair. Nessa idade ela também é perigosa? Pode acontecer. Vacina para febre amarela, que até um pouco tempo atrás, né, foi indicado aí a vacinação em massa. Vacina para herpes zoster, né? É uma vacina importante, porque o herpes zoster, ele surge mais durante o envelhecimento. Vacina para tétano, a cada 10 anos. E essas todas estão no sistema único a de maioria, saúde? A maioria? Sim, a maioria. Tá. A vacina herpes zoster que está na rede particular. E a partir de que ano essa pessoa deveria tomar? A vacina herpes zoster, a partir dos 50 anos, já está indicado tomar pelo menos uma dose. É mesmo? Sim. Porque é uma doença muito triste também, o herpes. E ela ataca mais as pessoas idosas? Pelo envelhecimento, as mudanças do envelhecimento, né, do sistema imunológico, deixa a pessoa mais suscetível. E o problema dos zosters são as sequelas crônicas, né, de dores, né? São dores incapacitantes, demandam muito uso de medicamento, pioram muito a qualidade de vida. Então, é uma doença que tem como a gente prevenir. E ela não tem nenhuma contraindicação? Nenhuma contraindicação. Nada? Não. Tá bom, vamos ao próximo. Atividade física. E diz que é isso mesmo, viu? Que quem faz atividade física sente falta dela, porque libera, né, endorfinas, a pessoa fica mais feliz, vive bem melhor mesmo. O difícil é começar, depois que começa, gosta, né? Não para mais. Não para mais. A atividade física é fundamental. A gente sempre aborda essa questão e lembrar que a atividade física ideal para uma boa saúde são 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos aí, um pouquinho todos os dias, né? 30 minutos 5 vezes na semana, de atividade moderada. Ou seja, aquela caminhada que eu faço com uma amiga e que eu vou bater no papo, não é uma atividade moderada, né? É uma atividade mais leve. Uma forma mais fácil da gente em casa perceber se é uma atividade mais moderada e intensa é o quê? Eu estou fazendo uma atividade e não consigo falar ou cantar ao mesmo tempo. Ixi, aí então sim é uma atividade moderada. Traz muitos ganhos. E o sedentarismo, ele é muito também se for comum andar rapidinho. Andar rápido. Não é pra ficar olhando os carros, olhando as flores, né? Não. Batendo papo com a vizinha não tá adiantando. Não. E a atividade física, né, que eu estava comentando, o sedentarismo, ele é a 4ª causa mundial de fatores de risco que leva à morte. Independente. Se eu sou hipertenso, se eu sou diabético, se eu tenho câncer ou não. Posso não ter nada disso. Posso não ter nada disso. O sedentarismo, ele é um grande fator de risco. E os benefícios da atividade física, a gente vai sempre sentir em qualquer idade. Eu posso pensar, eu nunca fiz academia, vou começar agora aos 70 anos, vou ter benefício? Vai ter benefício. Mesmo começando com essa idade? Mesmo começando mais tarde. Desde que seja desse modo que você falou, e vale tudo? Vale dançar, vale nadar? Vale tudo. O que que a gente considera bastante importante é o quê? Eu tenho que entender se esse indivíduo já tem alguma limitação. Sim. Se ele já tem uma artrose. Fazer um bom exame. Exato. Se eu uso uma bengala, se eu preciso de algum apoio, então eu preciso entender e propor uma atividade que realmente seja benéfica. Mas vai existir uma? Sempre vai. E lembrando que a gente tem que buscar fortalecimento muscular, né? No intuito de prevenir desequilíbrio e quedas. Eu sempre lembro da história de um senhor que jogava tênis, jogava futebol e fazia muitos exercícios. E quando ele foi envelhecendo, ele falou, hoje eu jogo bocha, mas continuo jogando. Não é? Continuo fazendo exercício, isso é importante. Só uns segundinhos se distrair, não precisa? Com certeza, doutora? precisa, Né? com certeza. Tem gente que acha que só porque a pessoa envelheceu pode ficar jogada num canto. Não. Isso é um desrespeito, ó. Vou te avisar e falo sempre, só tem um jeito de não envelhecer, morrer jovem.
Não é isso que você quer? Então, respeite o idoso, que você vai envelhecer também. Sim, né? E o lazer faz bem para a saúde. Faz bem, lógico. Vamos mostrar o próximo card que nós temos aí para chamar a sua atenção em relação ao que você deve fazer para chegar lá na frente melhor. Rastreamento oncológico. Ótimo. Outubro Rosa, né, é um mês bastante conhecido para a prevenção do câncer de mama. Bom, o rastreamento oncológico no idoso, ele é importante porque muitos idosos estão envelhecendo hoje com uma boa forma física, alguns com poucas doenças, ou seja, são idosos que sim se beneficiam do rastreamento de um câncer, né? São idosos que têm uma boa expectativa de vida e que, se é descoberto um câncer, eles têm chances de serem tratados e curados. O câncer também ataca mais as pessoas de mais idade? Sem dúvida. Mas o que envelhecimento... porcaria envelhecer, hein, doutor? Vamos falar sério aqui, né? Que beleza, gente. Por isso que tem que Olha se cuidar. o que te espera, tem que se cuidar. Vamos ao próximo. Ainda bem que hoje você tem mais facilidades em Sem relação a dúvida. isso, né? Doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares são uma das primeiras causas de morte, tanto para homens, mulheres. Então, rastrear as doenças cardiovasculares e suas complicações é muito importante. Sim, por exemplo, é eu saber se eu sou hipertenso ou não. Tá. E se eu sou hipertenso, eu vou tratar corretamente, usar o medicamento conforme o médico me orienta. Eu vou pesquisar se eu tenho alguma outra doença arterial periférica. Tem que fazer os exames para saber Sem como dúvida. é que tá. Quer dizer, um dia trabalhando, 29 nos médicos, no mês para fazer todos esses exames. Em relação ao check-up, a gente não é só pedir exames. É passar em consulta, o médico entender a doença, medicar corretamente e ver qual o exame vai trazer benefício. Tá certo. Porque um grande risco e muito comum da medicina atualmente é eu pedir exames sem necessidade. É o que mais fazem, desculpe. Exato, é verdade. Mas muitos médicos. Exato. Você chega a falar, tô com tal coisa, ele primeiro te dá os exames, depois pede você voltar com os exames prontos. E às vezes vem um resultado que não vai mudar em nada a minha vida, só vai gerar ansiedade. Né? Então, por isso que é importante, né? O check-up mesmo, o importante é a consulta e a médica e a relação médico-paciente. E ter um médico bom, que você confie, não é? E ser atendido sempre por ele também é legal, porque esse médico conhece, né? Sim, dá seguimento, dá né? seguimento. Na saúde. Tem mais? Não. Ah, cigarro. Show. Cigarro é um grande problema. Show total. Exato. Ele está associado, é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, é um fator de risco para o câncer, todos os tipos de câncer, para doenças pulmonares. Enfim, é um hábito realmente que ele é muito danoso para a nossa saúde. A suspensão do tabagismo sempre vai surtir benefícios para o paciente. Seja lá em que idade for. Seja lá em que idade for, sempre vai trazer benefício. Ah, eu queria responder 2 perguntinhas, não dá? Bem rapidinho? Bem, 2. 1, 2. Estou discutindo aqui com a diretora. 1 não, ela falou 1, show. Puxa vida, vai 1. Márcia, a gente demorou aqui, o tempo ficou curto. Márcia Catarina, boa tarde, Claudete doutora. Com quantos anos devemos procurar um geriatra? Boa, Márcia. Com que idade? Isso depende da genética, do que se os meus pais tiveram boa saúde ou não? Ela é carioca. Bom, Márcia, boa tarde. A gente considera idoso, pela lei, no Brasil, a partir dos 60 anos. Então, o mais comum é as pessoas procurarem um geriatra a partir dos 60 anos. Mas isso não é obrigatório. O quanto antes, né? A partir dos 40. Tá certo, eu também acho. Que a vida começa aos 40. Esqueceram de falar que é na farmácia, não é? E depois dos 60 no hospital. É duro, gente, é duro. Olha, tem que ser feliz. Aproveitar a vida, se cuidar para ser feliz e viver bem, não é? Exato. Então, não tá tão difícil assim por todas as dicas que você trouxe. Não. É só um pouquinho de boa vontade. Doutora, super obrigada pela presença e participação. Obrigada a você. Desculpem, o programa tá mais curto em função, né, desse horário. E nós estamos aí com a novena de Nossa Senhora, então chegando um pouco mais tarde e o programa um pouquinho mais corrida. Mas segunda-feira a gente volta às 3h30, ok? @Malui Saúde, como está aí no vídeo. Ou, no Instagram você tem algum? É o Malui Saúde. Eu sei, não, mas você tem lá artigos? Tem legal. publicações, dicas de saúde e tudo. Beleza, para você se informar. Ou telefone 12 3125 7710. 12 3125 7710. Obrigada, doutora. Um beijo bem grande.